meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Para aqueles que pegaram no volante recentemente ou que estão prestes a fazê-lo e estão tendo aulas de direção, explicaremos e mostraremos em vídeo como estacionar corretamente em marcha ré. O estacionamento em marcha ré para iniciantes e praticado com mais segurança na pista de direção. O estacionamento paralelo em marcha ré consiste em colocar o carro entre dois carros estacionados na pista, paralelamente ao meio-fio, a uma distância suficiente um do outro. Aprender a fazer isso, como você sabe, deve começar com a teoria. A teoria das aulas de direção e a visualização de vídeos, e claro, não substituem, mas são etapas obrigatórias para o domínio da técnica. Além disso, o aprendizado não será pior se você estiver familiarizado com, pelo menos, o esquema de entrada na garagem. O estacionamento perpendicular é mais fácil para os cadetes, portanto, vamos começar por ele. Estacionamento perpendicular. Digamos que você precisa estacionar no lado direito da pista entre dois carros que estão perpendiculares à borda da pista. O esquema desse estacionamento não é complicado, mas, para não se confundir quando e onde virar o volante, primeiro imagine tudo no local e, depois, basta seguir o plano. O carro deve ser parado a uma distância de cerca de 1,5 m do carro mais à frente, de modo que a roda traseira direita do seu carro fique contra o farol esquerdo. Gire o volante totalmente para a direita, engate a marcha ré e de ré, lembrando-se de olhar nos espelhos retrovisores laterais para evitar colidir com seus vizinhos. Quando o carro estiver perpendicular ao meio-fio, pare e avalie a distância entre o carro e os vizinhos. Se o seu carro estiver no meio, coloque o volante em linha reta e dirija entre eles. Caso esteja muito perto de um de seus vizinhos, corrija a diferença. Para fazer isso, dirija um pouco para frente e trabalhe o volante. Quando estiver satisfeito com a distância até os vizinhos, dirija as rodas dianteiras para frente e de ré. O estacionamento perpendicular está concluído. Entrando na garagem. A técnica de entrada pela garagem é ainda mais simples do que a anterior, pois a garagem em frente ao portão geralmente tem mais espaço de manobra. Os métodos podem ser diferentes, mas a entrada na garagem pela frente não precisa de explicação, portanto, consideraremos a entrada na garagem pelos fundos. O esquema para entrar na garagem pelos fundos é o seguinte: suponha que, quando você dirige até o portão, a garagem esteja à sua direita. Primeiro, você precisa dirigir o mais próximo possível do poste do portão mais próximo de você. Pare quando ele aparecer na janela da porta dianteira direita. Gire o volante totalmente para a esquerda e dirija para a frente. Pare quando vir o outro poste do portão no espelho do lado direito. Gire o volante para a posição central, engate a marcha ré e dirija até a garagem, verificando se os espelhos laterais estão corretos. E estacionamento paralelo. O estacionamento paralelo em marcha ré é frequentemente usado na cidade, pois muitas vezes não há espaço suficiente para entrar em uma vaga de estacionamento livre na frente. O estacionamento paralelo em marcha ré requer menos espaço para manobrar e permite estacionar em um espaço menor entre os carros estacionados ao longo da rua. Como estacionar? Dirija o mais próximo possível do carro à sua frente para assim que a roda traseira direita do seu carro estiver nivelada com o para-choque que delimita uma vaga de estacionamento livre. Gire o volante totalmente para a direita. Coloque o carro em marcha ré e dirija para trás, olhando pelo espelho retrovisor do lado esquerdo. Lembre-se de ficar atento à distância entre o lado direito do seu carro e o canto do para-choque traseiro do vizinho. Pare assim que vir o farol direito do carro atrás de você no espelho retrovisor esquerdo. Coloque o volante em frente e dirija lentamente para trás. Monitore seu movimento pelos espelhos retrovisores laterais. Assim que houver cerca de meio metro entre a roda traseira direita e o meio-fio, pare. Gire o volante totalmente para a esquerda e de ré até que o carro fique paralelo ao meio-fio. Fique atento ao carro atrás de você. Dicas úteis. O estacionamento paralelo em marcha ré, e claro, requer menos espaço para ser executado do que os outros. Mas também evitar que você ocupe o espaço entre os carros estacionados ao longo da via se ele for menor do que 1,5 km. Por mais confiável que lhe pareça dar a volta para avaliar a situação atrás de você sem intermediários, use os espelhos retrovisores.
Laterais para dirigir para trás. Basta se acostumar um pouco com eles e você não precisará virar a cabeça. Ao voltar para trás, nunca abra uma porta para olhar. Tantas portas foram amassadas dessa forma que você não surpreendera ninguém se pegar algo com a sua. Dá ré para sair de um estacionamento só é mais fácil se o seu carro não estiver estacionado paralelamente à borda da pista. Ao dar marcha ré ao sair de um estacionamento, ligue o pisca-alerta por precaução. Rebocando um trailer. Rebocar um reboque ao dirigir para frente não é muito diferente de dirigir sem um reboque. O único conselho para os proprietários de um reboque na estrada é verificar sua posição com mais frequência, olhando nos espelhos laterais, e levar em conta o aumento do raio de giro. Ao aprender a manobrar em marcha ré com um reboque, você deve começar dirigindo em linha reta. Pare de modo que o reboque fique alinhado com o veículo. No início, a reação do reboque às curvas do volante parecerá inadequada. Você precisará de aulas de direção para se acostumar com as respostas do reboque. Direção em linha reta. Vamos começar nossas lições de direção em linha reta e engate a marcha ré e dirija lentamente para trás. Verifique a posição do reboque nos espelhos retrovisores laterais, certificando-se de que as laterais estejam paralelas às laterais do veículo. Depois de algum tempo, o reboque definitivamente começará a girar. Para nivelá-lo, gire o volante na mesma direção para a qual o reboque virou. Quando estiver nivelado, gire o volante em linha reta. Manobras. Lições de manobra. Para fazer o reboque virar em qualquer direção, gire o volante na direção oposta. Quando o reboque virar, gire o volante na direção em que ele está virando para que o carro o siga. E melhor que as aulas práticas de direção sejam realizadas em uma área espaçosa, marcando o corredor para manobras com seções de 1,5 metro de grampo ou telhas. Elas são claramente visíveis e não é fácil arranhar o carro nelas. Mas primeiro determine o ângulo máximo entre os eixos longitudinais do reboque do veículo, o que permite dar ré sem dobrar o reboque. Para fazer isso, gire o volante totalmente para um dos lados e dirija para frente, mantendo-o assim por pelo menos meia volta. Em seguida, pare, saia do carro e tente memorizar o ângulo resultante entre o carro e o reboque. Esse será o ângulo máximo possível para dar ré sem dobrar. Quando o reboque tiver virado muito acentuadamente ao manobrar para trás e o ângulo de curva tiver excedido o ângulo máximo possível. Para dirigir sem dobrar, gire o volante totalmente para o outro lado e dirija um pouco mais para trás. Se o ângulo não diminuir e o conjunto continuar a dobrar, pare. Gire o volante totalmente para o lado oposto e dirija um pouco mais para frente. Assim que o ângulo entre os eixos longitudinais da máquina e do reboque não for maior do que o ângulo máximo permitido, pare e continue manobrando para trás. Leve em consideração que é necessário mais espaço para virar o veículo com um reboque do que para um único veículo. Para virar um carro com um reboque na estrada, a largura da faixa de rodagem não deve ser menor do que o comprimento total da combinação. Artigos relacionados. Em discussão. Não há problemas em estacionar de ré, mesmo em caminhões, mas é difícil para mim com um trailer, pois não dirijo desde a primeira vez. Em geral, a coisa mais fácil para mim é entrar na garagem, o principal é olhar os espelhos laterais e tudo mais. Se eu passar de ré entre os carros, o Parkronic sempre ajuda. As dicas são úteis, em alguns casos eu me lembro e ajuda. E assim chegamos ao final do nosso vídeo sobre como estacionar em marcha ré. Esperamos que as dicas e técnicas que compartilhamos tenham sido úteis para você se sentir mais confiante ao realizar essa manobra. Lembre-se de sempre praticar em um local seguro e de ter paciência enquanto aperfeiçoa suas habilidades. Com o tempo, estacionar em marcha ré se tornará uma tarefa simples e natural. Obrigado por assistir e até a próxima!